Tô ouvindo, tudo bem, D'Angelo? Boa noite. Tudo Você me jóia. escuta Boa bem? noite. Tudo bem? Como é que você tá? Família, Thaís, todo mundo bem? Tá todo mundo bem, graças a Deus, né? Essa pandemia que não quer nos deixar, mas tá tudo bem na medida do possível. Exatamente, exatamente. A gente vai se cuidando, vai ficando em segurança na medida do possível. Isso aí, Exato, maravilha. Bom, exato. doutora Luciana de Michelis, ela é doutora e mestre em Ciências da Reabilitação pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduada em Fisioterapia Esportiva e Ortopédica, é docente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, tem pós-doutorado na Grant, ou Ghent, você me corrija, University na Bélgica, Universidade Federal de São Carlos, famosa UFSCar, é presidente da International Federation of Sport Physical Therapy e é sócia SONAF. O currículo é longo, é extenso, mas grande pessoa, grande profissional. Obrigado mais uma vez, Luciano, por você estar aqui, ter tirado esse tempinho para conversar com a gente, viu? Eu que agradeço pelo convite, D'Angelo. É sempre um prazer trocar ideia aí com você dessa profissão que a gente tanto ama, né? Essa fisioterapia. Então é um prazer. Verdade, Obrigada. maravilha. Então vamos lá. Eu cheguei a comentar na abertura aqui, quase que esquecendo que essa seria já uma pergunta para você. É, na tua visão aí, quais são os principais mecanismos de lesão? O que você tem visto aí de lesão de LCA em atletas? Vamos lá, né? Muito dentro do que você comentou, né? Então, talvez assim, mais classicamente, fala-se muito do valgismo dinâmico excessivo, né? Dos joelhos, que vem com essa entorse, geralmente relacionada com mudança de direção, ou aterrissagem, né? De salto, então precisar de atletas saltadores, né? Vôlei, basquete, ginástica. Talvez seja assim classicamente o mecanismo que mais tem se investigado, né, a respeito da lesão da LCA. Mas a gente não pode esquecer também que tem um mecanismo que é relativamente comum, que é a da hiperextensão do joelho, né? Tanto, mesmo assim, relacionado com a aterrissagem do salto, né? Então, é relativa, talvez não seja tão comum como a questão do valgo, né, que você mencionou, mas de certa forma você consegue assim facilmente passar por algum cliente que teve esse mecanismo, né? Então, pelo menos aqui nas modalidades do Brasil, eu não consigo talvez estabelecer uma modalidade esportiva que tenha mais esse mecanismo de hiperextensão acontecendo, mas lá fora é muito comum nos atletas de esqui, né? Esse mecanismo da hiperextensão do joelho. Então, vira e mexe nos congressos aí que a gente participa, acaba se falando desses dois mecanismos, claro, sim, né, relacionados à situação de não contato, né, como você mencionou. Perfeito. Depende muito do país, né? Do esporte mais praticado no país, né? Acaba se dando ênfase nisso, principalmente nas pesquisas também, né? Você sabe que eu fiz, Luciano, uma lesão de LCA. Isso tem alguns poucos anos. Não, não tem nada, tem bastante tempo. Eu tinha lá para os meus 18 anos, tem um bocado de tempo. Eu fiz uma lesão de LCA e de menisco medial. Eu fiz um reparo no menisco medial e fiz uma reconstrução de LCA com um tendão patelar. Depois eu vinha fazer uma segunda lesão, mas não do LCA, fiz lesão no menisco. Fiz uma segunda cirurgia, aí já uma meniscectomia, e ainda fiz uma terceira lesão. Ainda fiz uma Eita! terceira. Eu participei de vários mecanismos aqui de lesão. Eu conheço todos eles na pele. Não, mas nós estamos no mesmo time, que eu também tenho, né, meu LCA reconstruído. Você é ex-atleta também, né? Capoeira, né? Aquela atleta, assim, né? Daquele jeito. Não, não que na capoeira não se exija muito fisicamente, né? Mas assim, eu lesionei meu LCA, na verdade, foi caindo de moto. Aí tive entorse, né? Nem teve a questão do valgo, mas foi uma entorse com descarga de peso, né? E eu tive uma lesão isolada de LCA. Não tive nenhum outro comprometimento ligamentar e nem meniscal. E aí eu fiz a minha reconstrução com semitendinoso, né? Mas eu relutei, eu não sei se foi com você assim, mas eu tentei o conservador primeiro, temando ali um pouco, né, de não querer operar, querer fugir da faca,
mas não deu certo, não. No final das contas, como a capoeira ela exige muito essa questão da estabilidade, eu ainda percebia falseios. E aí, mesmo fazendo o conservador, eu acabei indo para a cirurgia. Mas eu creio que você tenha feito o caminho certo, né? Não É, sendo um atleta de alto rendimento, que tem a pressão toda que a gente sabe dentro do meio esportivo, eu creio que você tenha feito o caminho certo. O caminho é esse. eu vou te falar assim que uma parte importante dessa decisão é você entender o seu perfil, né? Então, assim, cada um entende o seu. Eu entendo o meu perfil, que é eu não sou muito fã dessa coisa de musculação, de fortalecimento muscular, é algo que eu não que eu evito, eu faço dentro do necessário, mas eu não estava conseguindo incorporar isso na minha rotina, sabe? Eu entendi que eu ia ter dificuldade. Então acabou que o melhor caminho foi operar mesmo, que aí a manutenção acaba que é mais tranquila também. Que bom. Bom que estamos recuperados, Isso, com dentro do certeza. possível. É. Então, diz para mim, quais são os critérios de decisão para a cirurgia de reconstrução de LCA? Pois é. Então, o que eu vou falar aqui de informação, D'Angelo, é relacionado a um artigo que foi publicado ano passado na International Journal of Sports Physical Therapy. E aí, se você quiser, depois eu te passo, né, essa a referência dos artigos, né, se o pessoal tiver interesse, depois você passa aí para eles. Maravilha. Mas esse artigo é interessante porque ele traz essa questão dos critérios, né, relacionados à tomada de decisão, né, para a cirurgia, que é você considerar o nível de atividade da pessoa, né? Então, como a gente está falando aqui, né? Se é atleta, se é alto rendimento, mesmo quando a gente não esteja falando de um atleta profissional, né? Uma pessoa ela pode ter uma alta demanda esportiva, né, na vida dela, é, Sim. dentro considerando como lazer, né? Então, ela pode ter essa demanda alta. Mas também a queixa relacionada à instabilidade funcional, né? Então, você coloca nessa conta aí, né, para tomar a decisão, nível de atividade da pessoa, os relatos de instabilidade funcional, né, então os falseios, né, que geralmente são reportados. E principalmente aquele, né, quando é uma situação de um cliente que tenha tentado conservador, que é o meu caso, né, que eu acabei de relatar aqui, né? Mesmo com o conservador fazendo direitinho, eu ainda tinha episódios de falseio durante a prática esportiva, né, da capoeira. Um outro ponto também que eles consideram nesse artigo é a urgência em relação ao retorno, né, no caso desse atleta à prática esportiva. Então, se a gente está falando de atleta profissional, que o ganha-pão dele é ali, né, praticando a modalidade, muitas vezes a tomada de decisão ela tem que ser um pouco mais radical e talvez já direcionar esse atleta direto para a cirurgia, por conta do tempo de afastamento que ele vai ficar. Talvez, né, claro que eu não vou generalizar, mas talvez essa decisão em etapas, né, de primeiro tentar-se o conservador, para somente no segundo momento, se o conservador não tiver sucesso, ir para a cirurgia, aí acaba que a janela ali de afastamento desse atleta pode ser muito grande e aí pode ser, né, acabar assim, se optar por ir para a cirurgia direto, mesmo se esse atleta, por exemplo, não relatar instabilidade. No meio esportivo é relativamente comum, né, a gente ver isso, principalmente nos atletas de elite, né, muito, né, como assim, no futebol a modalidade esportiva mais popular aqui do Brasil, vira e mexe a gente vê, né, nas notícias e no noticiário, que algum atleta lesionou o LCA, e geralmente, assim, ele já vai para cirurgia praticamente direto, né? Sim. Ainda mais agora, né, que a gente tem visto evidência atrás de evidência, está muito bem consolidada a questão de você respeitar realmente o tempo de cicatrização, né, de regeneração tecidual, de cicatrização, e mais tempo ainda se leva agora para liberar esse atleta. Né? Então, hoje isso ainda Sim. está mais firme. Né? E considerando que os trabalhos têm mostrado ainda que na temporada que esse cara ele volta, ele ainda não volta numa alta performance. Né? A performance leva pelo menos uma temporada adicional para voltar ali próximo do nível que ele estava pré-lesão. Então, realmente, a pressão no esporte realmente é muito grande para que
isso seja acelerado. Legal. Então, Exato. nível de atividade, queixa de instabilidade, falha no tratamento conservador, um tratamento falho, É isso. e urgência para o retorno. Esses seriam os critérios principais, né? Exato. Perfeito. E você pode dizer de cadeira também, eu também, talvez, qual é a visão do paciente que opta pela cirurgia e a visão daquele que opta pelo tratamento conservador? Como é que é a cabeça dessas pessoas? Esse tipo de informação qualitativa, né, que as pesquisas trazem, acho que esse tipo de informação está cada vez mais ganhando seu espaço, né, na ciência. E eu acho super interessante, né? Muitas vezes a gente tem a falsa impressão de que a gente consegue entender tudo e lidar com qualquer fenômeno só com essas informações mais objetivas, né? Então, eu acho que essa visão mais qualitativa é bacana. Então, nesse artigo, ele também traz isso, né? Qual que é a visão do paciente que opta por operar, que aí, no caso, seria relacionada à inabilidade em realizar atividade física, né? Então, eu, né, no meu caso, louca para voltar, né, a treinar minha capoeira, né, que eu sempre adorei. Então, eu queria correr quanto tempo? E na minha cabeça, até no primeiro momento, eu achava que a cirurgia que ia me atrasar, né, nesse retorno. Mas acabou que eu tive que ficar ali mais tempo, né, nesse vai e vem aí, por causa das instabilidades, né? Então, se a pessoa, após a lesão, ela tenta retornar, né, de forma conservadora, mas ela percebe essa inabilidade em realizar atividade esportiva, né, atividade física. Isso aí é uma tomada de decisão importante no sentido de operar. E também uma outra questão que é em relação ao medo do aumento dos sintomas e dos episódios de instabilidade, deixando essa pessoa cada vez mais com essa inabilidade, né, incapacidade funcional. Então, esse receio também de uma possível progressão também leva os pacientes a acabarem optando pela cirurgia. E o outro lado da moeda também existe, né? Então, assim, qual que é a visão do paciente que opta por não operar? Então, aquela pessoa que não tem relato, né, de falseio, então ausência de falseio, e conseguir realizar atividade física. Mas tem um outro ponto que é importante, né? Porque até aí parece que como é que fala? Intuitivo, né? Que faz sentido. Tudo bem, se eu não estou com queixa nenhuma, eu não vou querer fazer cirurgia. Mas o aconselhamento do médico também tem papel importante, né? Então, assim, ainda mais em relação à lesão de LCA, que o que a gente escuta nos noticiários são os atletas sempre operando, pode passar a falsa impressão de que todo mundo tem que operar. E que é somente esse caminho, né? Que é a solução, né, para o seu problema. Então, você também, né, o médico, no caso, né, fazer esse papel de educação, né, em relação ao seu paciente e colocando o outro lado da moeda, né, falando que no caso desse paciente que não está com nenhuma queixa de instabilidade, que está conseguindo se manter funcional, para quê, né, que ele vai se submeter a uma cirurgia? Então, acho super bacana esse tipo de resultado, faz a gente pensar um tanto de coisa, né, o D'Angelo? Acho bem bacana. Verdade, verdade. E você falou um negócio legal, né? Não adianta, a gente reúne informação, sejam informações que a gente é mais fácil para a gente, eu diria, informações mais objetivas, sejam elas menos objetivas, mais subjetivas, né? Mas a gente está sempre no mundo da incerteza, né? A gente junta tudo isso para reduzir a incerteza na tomada de decisão. É o que a gente pode fazer de melhor, né? Exato. E teve um editorial da Nature foi de 2020, foi do início de 2020. E um editorial bem legal, ele falava sobre o nosso papel de profissional da saúde, não apenas do médico, mas profissionais da saúde, o papel da gente em educar e não convencer. E eu achei interessante, isso pode ser aplicável, isso é aplicável, pode ser aplicado a uma série de situações. Nós, como você falou, né, a palavra ali do médico, é a instrução que a gente dá, a gente tem tem que ter esse objetivo de instruir, de educar, para que o paciente tome a decisão. A gente dá números, oferece as informações, como você
sempre coloca aí do material científico e tudo, mas para o paciente tomar essa decisão se ele vai operar ou não. Né? É uma decisão e tem que ser uma decisão compartilhada. Com Né? certeza. E a gente sabe que tem casos, né, de sucesso com tratamento conservador, né? Então, assim, de fato, a cirurgia não é o único caminho, né? Existem aí outras possibilidades, mas que a gente tem que também tomar essa decisão junto com o paciente, né? De acordo com o perfil dele, com as expectativas, que é o que a gente justamente está conversando aqui. Perfeito. E qual é a chance de recidiva após uma reconstrução de LCA? E aí, pego especificamente lá no nosso título, qual é o perfil desse atleta que sofre a recidiva de lesão ou lesão contralateral? O D'Angelo, a recidiva, né, de lesão de LCA, ela é muito alta, né? Dependendo aí da literatura que você pega, pode bater em 50%, né? Então, praticamente, você jogar uma moeda aí para cima para definir o É seu alta. futuro, né? Então, é um percentual muito alto. E aí, já vou fazer o gancho com a fala que você fez, né, em relação à nossa responsabilidade, né? Não só da fisioterapia, mas, né, da medicina, enfim, dos profissionais ali, em relação à decisão de retorno ao esporte, né? Após a reconstrução. Porque, obviamente, a gente tem que ser ético, né, com os nossos atletas, os nossos pacientes, mas também porque rescindir é alto. Né? Então, tem um artigo que foi publicado, né, em 2019 na American Journal of Sports Medicine. Eu vou basear minha fala nesse artigo. E aí também, como eu falei anteriormente, posso passar para vocês informações para depois a gente disseminar para quem assistiu essa live. Então, esses dados foram foram coletados de jogadores de futebol, tá? Que tiveram essa reconstrução de LCA. Então, jogador de futebol, então a gente está falando de uma modalidade que tem muita mudança de direção, é um esporte de contato, né? Mas assim, sem especificar, tá? Se a lesão de LCA é por contato ou sem contato. Nós estamos falando aqui de tudo. Um jogador de futebol que lesionou, né, que reconstruiu o LCA, ele tem 5 vezes mais chance de lesão do LCA. E de 2 a 4 vezes mais risco de qualquer lesão do joelho. Né? Então, assim, são números que chamam atenção. Né? Assim, se a gente for olhar considerar o prisma assim, da epidemiologia, são números que chamam atenção. A gente não está falando de um númerozinho tranquilo, assim, que é coisa do dia a dia. Não. Então, chama atenção nesse aspecto epidemiológico. Então, se chama atenção, a gente tem que, obviamente, nos organizarmos e tomarmos medidas aí para conseguir, de fato, minimizar esse risco, né? Minimizar essa susceptibilidade que esses atletas estão tendo. E também atleta, né? Então, jogador de futebol que já teve reconstrução de LCA, eles apresentam maior chance de abandono do esporte e também de redução do nível de atividade. Então, você comentou que a gente geralmente tem um tempo aí, né, até esse atleta retornar ao esporte, conseguir atingir o nível, né, de desempenho que ele tinha anteriormente à lesão. Pode ser que esse nível nem chegue a ser atingido, né? Porque a gente está falando de uma lesão que é uma lesão que ela é importante, né? Então, assim, vamos colocar assim, né? Dentro de todos os atletas que praticam futebol no mundo, a gente pode considerar a lesão de LCA como um evento raro, né? Vamos lá, em uma equipe esportiva que eu tenho, sei lá, 30, 40 atletas, né? Pegando aí adultos, base, a gente não vai ter metade desses atletas com lesão, né, do LCA, como acontece, por exemplo, com as tendinopatias, né, com as entorses de tornozelo, enfim. Mas a repercussão, né, dessa lesão na vida do atleta, ela é enorme, né? Então, são dados, assim, que, novamente, aumenta a nossa responsabilidade, né, em relação ao acompanhamento desse atleta, né? Não quer dizer que, assim, operou, fez a reabilitação, acabou, lavo minhas mãos e pronto. Não, a gente tem que continuar monitorando aquele atleta porque ele, só por ter tido a reconstrução da LCA, ele já tem um risco maior de ter outras lesões do joelho, né? Perfeito. E você sabe, Sana, eu tenho a impressão que as pessoas não têm a real noção, não somente desse número alarmante de profissionais, de atletas, sejam eles de alto rendimento ou não,
que sofrem a lesão, mas das repercussões realmente que isso gera. Eu acho que as pessoas, e digo pessoas, sociedade e profissionais, tá? Elas não têm noção. Eu tenho por mim que as pessoas ainda acreditam que, assim, fez a lesão, é quase que um tudo bem, eu vou fazer a cirurgia e acabou. Está resolvido o meu problema. É uma percepção de um cara que está na ponta, conversa. Não sei se você tem essa. Qual é a tua impressão em relação a isso? Né? Particularmente, bom, não sei como é que foi o seu tratamento, né, ao longo do tempo, assim, mas eu ralei um bocado para me recuperar, viu? Das duas cirurgias, principalmente da primeira, que foi a reconstrução, foi duro, foi duro. E em vários momentos, você vê, eu tive essa percepção, tudo bem, era mais jovem, mas eu tive a percepção de que, assim, não, vou operar e tudo bem, tudo bem. E não foi bem assim, não. Foi uma ralação. Eu achei também que, assim, a cirurgia resolveria o problema. Pum, fiz a cirurgia, resolveu. Eu mal sabia que a cirurgia era o início de É. tudo. Eu já sabia que era o início, D'Angelo, porque quando eu lesionei o meu LCA, ai, gente, acho que foi quando? Acho que foi 2000 e... Eu era recém-formada, foi 2005, eu acho que eu lesionei. Eu formei em 2003. Então, eu já sabia que eu teria um longo caminho pela frente, né? Como você lesionou mais novo, você ainda não Não estava nesse tinha, universo da fisioterapia, né? não, Então, não estava. assim, eu já estava ali entendendo que a cirurgia era necessária. Eu fiz o meu pré-cirúrgico, assim, né? Eu me preparei para a cirurgia. Eu saí, eu não sei se você lembra como que você saiu do leito, né? Mas quando eu operei, já tinham desmistificado uma série de questões relacionadas à reconstrução da LCA. Então, eu lembro que eu já saí do leito, assim, né, do quarto, quando eu recebi a alta, apoiando o pé no chão, né? Tava ali com a muleta, porque, claro, né, você tem ali uma certa instabilidade, mas assim, eu já fui usando a perna do jeito que estava. Coisa que O meu não. anteriormente era O meu não. proibido, né? Assim, É, não põe o pé no chão, muleta o tempo inteiro. E o dia seguinte eu já estava lá fazendo fisioterapia. E quem me reabilitou foi o do Éster Lopes, que é um grande amigo que eu tenho aqui de Minas, que é fisioterapeuta do Cruzeiro hoje em dia. Então, reabilitei com um profissional excelente. Mas assim, é sofrido? É sofrido, gente. Eu chorei na maca lá com ele para para ganhar ganhar a a minha flexão? flexão de joelho. Exatamente. Então, assim, faz parte. Mas assim, o D'Angelo, eu vou te falar que claro que eu não desejo isso para ninguém, né? Mas assim, passar por um processo de reabilitação penoso, como é o do LCA, me ajudou muito, né? Assim, a entender a perspectiva dos pacientes que eu acabo atendendo, né, na fisioterapia. Então, acho que foi um aprendizado também nesse sentido. Não tem como, né, eu negar isso. Perfeito. Você acha que você se encaixa de alguma forma nesse perfil de risco que você falou do atleta? Como é que é a lesão? Ou você é um percentual, você está lá no percentual mais distante? Eu acho que assim, como eu te falei que eu tenho um perfil que eu não sou muito engajada nessa questão do fortalecimento muscular, eu não gosto do ambiente de academia. Então, assim, quando eu sei que eu estou numa fase que a minha manutenção, assim, da capacidade muscular e da estabilidade não está muito boa, eu não apronto. Tipo, eu fico mais quietinha. Então, assim, eu acho que por estar na profissão que eu estou, me dá um pouco de noção para, mesmo em situações onde eu poderia me colocar em risco, eu não me coloco. Então, tem essa questão, né? Mas, assim, é, puxando o gancho ainda desse artigo, né? Porque você está falando aí do perfil de risco e tem uma outra informação que é bacana que entra no meu perfil, que é a pessoa jovem, né? Então, assim, o atleta que é jovem, que passou pela reconstrução do LCA e que teve essa lesão praticando, né, o futebol, na verdade, esses três fatores, né, foram os principais preditores para a revisão cirúrgica ou ainda lesão do LCA contralateral.
né? Então, eu estou puxando essa informação porque você comentou aí, né, que muitas vezes se preocupa somente com o joelho que teve reconstrução. E isso aconteceu muito no passado, né? E se esquecia do outro membro inferior, né? Então, a reabilitação antigamente era muito focada no membro operado, ou até na articulação operada, né? E aí, como isso tem mudado, e que bom que mudou, né? Porque olha só, a evidência está falando para a gente que esse risco de lesão independe do membro inferior. Não é só relacionado ao membro que foi operado. E você deve ter percebido isso. Eu percebi no meu processo de reabilitação como que a gente tenta proteger a perna, né, o joelho que teve, que passou pela cirurgia, né, pela reconstrução, e começa a sobrecarregar o outro. A gente vê os nossos pacientes fazer isso. E a gente mesmo faz, mesmo com conhecimento todo, né, em fisioterapia. Então é algo que, vamos falar que é instintivo aí do nosso corpo, não sei, né? Mas acontece. Então o risco ele é aumentado, ponto. Eu não estou falando aqui que é só relacionado ao membro que foi envolvido, né, inicialmente. Botaram uma pergunta aí, eu não sei se você vê também a pergunta esse balãozinho na interrogação. Foi o Wanderson. Obrigado, Wanderson, pela pergunta. Colocou assim, Luciana, a lesão de LCA em atletas de CrossFit. Eu sei que não é a tua área de atuação. Botou aqui, pode se considerar um possível fim de carreira para o CrossFit? Qual é a tua percepção? Mesmo que não seja específico da Olha, tua área. o Wanderson, acho que isso independe da modalidade esportiva. Eu acho que, e assim, como o D'Angelo falou, né? Eu não sou expert assim, em todas as modalidades, né? Ainda mais no CrossFit, mas eu acho que tem algumas informações a serem consideradas para falar que é fim de carreira ou não, né? Eu acho que no primeiro momento a gente não deve ser drástico assim a este ponto, né? Mas depende. A lesão do ligamento cruzado anterior, ela foi isolada? Ou você teve lesão de outros ligamentos? Envolveu lesão meniscal também? Teve fratura? Né? Então, assim, são várias questões que tem que primeiro verificar, né, com o médico, e ter uma conversa assim, honesta, né, para saber o que é que, na verdade, pode sim atrasar um pouco o processo, né, de reabilitação e faz parte. Como o D'Angelo falou logo no início, a gente não pode ir contra a natureza, né? O nosso corpo, né, os tecidos aí do nosso corpo, eles têm um tempo para poder se curar, regenerar, né, remodelar, enfim, a gente tem que respeitar isso. E a outra questão também relacionada ao perfil de quem lesionou, né? Que é o que a gente está conversando aqui. Qual que é o nível de atividade e quais foram as repercussões, né, após essa lesão? Muita instabilidade? E a cirurgia, junto com a reabilitação, conseguiu resolver isso? Então, acho que no final das contas, essa é uma decisão que vai acabar sendo tomada lá no final de um processo. E esse processo tem que ser bem feito, né? Desde a tomada de decisão em relação à cirurgia, mas também reabilitação. E quando a gente fala especificamente da reabilitação, especificamente falando da reabilitação do LCA, aí eu acho que tem que ter um investimento, né, D'Angelo? Eu não sei se você queria entrar aí nesse assunto ou não, mas assim, a minha reabilitação eu não fiz pelo meu plano de saúde, né? Porque eu fui quase que diariamente no primeiro mês ali, pelo menos de pós-operatório, no meu amigo. E aí não tem plano de saúde que vai cobrir isso, né? Eu lembro que na época o meu plano liberava 20 sessões só para reabilitar LCA. Eu falei, gente, 20 sessões não é nada, né? Então ainda Verdade. tem isso, né? Um investimento ali que muitas vezes é necessário. Concordo. Concordo. Eu concordo com tudo que você falou, Luciano. Até tenho mais uma pergunta aqui do Papique, que falou assim, ó, como a Luciana falou antes, que fez um pré-operatório, poderiam falar mais sobre a importância numa lesão de LCA? Ó, Papique, eu até me antecipo aqui. Eu digo o seguinte, a Luciana pode dar também o parecer dela, tem que dar. Principalmente nesses atletas de alto rendimento, não dá tempo de fazer pré-operatório. Ele pega e opera. Pronto, pum, Sim. pega e opera. Tá? E eu não sei contigo, Luciana, mas assim, eu é difícil eu me lembrar agora de algum paciente que tenha chegado para mim, vamos lá, numa cirurgia eletiva, claro,
ele tenha chegado assim 3 meses antes da cirurgia, 4, 6 meses antes, e dito assim, Ângelo, eu vou fazer a cirurgia lá, eu vim aqui para me preparar. Isso, isso eu É acho uma que não é o mundo raridade. real. Quase não existe. Acontece, mas é difícil acontecer, né? É mais raro, né? É, eu concordo totalmente. Eu fiz a minha fala de que eu fiz meu, meu pré-operatório porque, assim, eu lembro que lesionei o LCA, tal, fiz o conservador, mas eu tive uma apresentação de capoeira que eu fui fazer um movimento e eu desabei no chão, que na verdade eu tive que fazer um golpe de projeção de um colega meu, e aí deu falseamento e caiu os dois no chão. Meu joelho inchou, né, aquele negócio todo. Então eu cuidei de mim mesma, né? Então meu pré, ali naquele momento eu decidi que eu ia fazer cirurgia, porque eu não queria mais passar aquela situação de novo. E aí eu me cuidei, né? Então, fazendo o quê? Né? As medidas assim de redução de edema, manutenção da amplitude de movimento, né, do joelho e acordar a minha musculatura ali, né? Porque meu joelho ficou bem inchado. E é isso, né? Então, acho que depois, assim, menos de um mês eu estava operando. Eu resolvi tudo rapidinho depois desse episódio. Sim. Eu creio que ele tenha perguntado, que essa pergunta é comum para mim também, em cursos e tudo, sobre uma preparação em termos de fortalecimento. As pessoas perguntam muito assim, Sim, Daniel, vale a pena fortalecer no pré-operatório? Os estudos até são bem escassos a respeito disso. Muito muito. pouca informação, né? Talvez, exatamente por essa dificuldade de encontrar uma amostra para fazer esse tipo de para trazer esse tipo de informação, né? No mínimo para um ensaio clínico, né? Talvez seja menos complicado você fazer algo retrospectivo, mas para algo com uma evidência mais forte seria no ensaio clínico, isso é mais Sim. difícil, né? Eu acho que eu cheguei no meu caso, depois que o joelho deu uma desinchada, e uma semana antes da cirurgia, eu cheguei aí nesse meu colega para ser avaliada e ver o que mais que ele identificaria ali que eu poderia já ir trabalhando. Não tem evidência forte, né, como você comentou, D'Angelo, mas assim, para mim faz sentido. Acho que quanto maior a capacidade aí do nosso sistema musculoesquelético, né, antes da cirurgia, teoricamente faz sentido, né, mas menor vai ser, né, a perda dessa capacidade por conta do processo de cirurgia, mais rápido a gente conseguiria retomar aí algumas funções, né, mas evidência forte não tem. Então, gradiente, dose e resposta, né? Por ali, né? É, Você caminha junto, né? Por aí, legal. É, na tua vasta experiência aí, Luciana, me dá duas crenças comuns dos fisioterapeutas em relação à prevenção de lesão de LCA e a desmistificação assim, dessas crenças. ai, pois é. Vamos lá, né? Papo aqui honesto, né? E dentro Isso, da minha limpo. experiência, que não quer dizer, né, que eu estou mais certo do que ninguém, né, gente? Exato, exato. Mas assim, é uma coisa que chega a me irritar um pouquinho, tá? E ela muitas vezes nem tem relação só com a lesão do LCA, não, tá? É falando de lesão de joelho. O pessoal, ele, né, não vou generalizar, né, mas tem gente que acha que assim, que parece que fortalecer quadríceps resolve tudo na vida, né? Então, querendo ou não, assim, pode ser que essa crença já esteja em declínio, mas eu ainda encontro pessoas delegando uma importância gigante na força, né, do quadríceps ou no fortalecimento de quadríceps, como se isso fosse o único fator envolvido em uma proteção, né, do joelho em relação a qualquer lesão, mas a do LCA também acontece, né, como é o nosso assunto aqui específico. Então, é como se a força garantisse tudo, né? E muitas vezes eu sinto uma falta, né, do olhar para a estabilidade, né, funcional, a estabilidade dinâmica ali do joelho, do membro inferior como um todo, né? Então, essa seria talvez aí uma crença, tá, D'Angelo? Esse negócio de que a força do quadríceps parece que garante tudo, né? Santo graal. E não existe isso, né, na saúde, né? Eu não vou nem falar só de fisioterapia aqui, né? Se fosse fácil, gente, tava todo mundo aí sem lesão, sem doença, né? Todo mundo saudável. Quem me Verdade. dera se só quadríceps fortalecido
me livrasse das lesões de joelho. Eu queria que isso fosse verdade, mas não é, né? Eu não sei se você percebe isso também, D'Angelo, mas acontece. A crença do tempo de cirurgia, eu acho que é uma crença que já está bem, né, em declínio, assim. Eu acho que a maioria hoje em dia não delega esse peso gigante, né? Assim, passou dos 6 meses de cirurgia, tá tudo certo, né? Enfim. Mas não tem relação com a prevenção, né? Que foi a sua pergunta. Então, uma outra crença relacionada à prevenção, talvez aí com relação ao desempenho nos hop testes, né? Nos testes de salto. Então, muitas vezes eu encontro pessoas que falam assim: ah, mas o desempenho do atleta, enfim, no hop test foi ótimo. Então ele não tem risco de lesão. Não, né? Isso não é verdade. Essa não é uma verdade absoluta. Porque, primeiro, existem alguns erros em relação, inclusive, à aplicação, né, desse teste que a gente, né, se tiver tempo, pode até discutir. Vamos, por Mas favor. isso também vai depender do perfil da pessoa que você está avaliando, né? Então, assim, se você vou trazer informações em relação ao retorno ao esporte, né? Porque é a evidência que a gente tem mais forte em relação aos hop testes. Então, tem um artigo super bacana que ele fala o seguinte, que inclusive esses pontos de corte que a gente segue para tomada de decisão de retorno ao esporte, por exemplo, após lesão, né, do LCA, depende do nível de atividade, né, da pessoa, do nível esportivo e também da modalidade esportiva. Então ele fala o seguinte, que geralmente se encontra que se a pessoa tiver uma assimetria acima de 10%, seria um risco, né, para lesão, em relação aos hop testes, né? Só que esse artigo fala o seguinte, mas se você está com um atleta que é envolvido, que pratica, né, uma modalidade esportiva com mudança de direção brusca, como futebol, por exemplo, basquete, essa simetria tem que ser zero. Então, o ponto de corte, ele também muda conforme o perfil da pessoa. Mas, assim, especificamente em relação ao hop test, ele é um teste, quando a gente fala da assimetria, a gente está comparando sempre o membro lesionado com o membro não lesionado, né? Obviamente. Quando a gente fala do LCA, a frequência de lesão do membro dominante é maior em relação à frequência da lesão do membro não dominante. E aí a gente tem que estar alerta, porque a gente sempre nesse teste vai estar comparando, na maioria das vezes, né? Um membro dominante, que geralmente já é mais forte, em relação ao membro não dominante, que geralmente é mais fraco, né? Forte, fraco, né? Melhor funcionalmente, né? Falando, enfim. Então, eu não sei, muitas vezes é uma comparação que é injusta e que o número ali pode te enganar. Então, acho que tem que ter um raciocínio, tem que quebrar um pouquinho a cabeça, assim, sabe? Não é só olhar para o resultado do hop test e tomar a decisão. Eu acho que tem informações aí a serem consideradas para, de fato, você tomar uma decisão ali acertada. Perfeito. Como eu gostaria que todos os graduandos, no mínimo os graduandos de fisioterapia que desejassem, no mínimo, desejassem entrar aí na área de traumatortopedia esportiva, ouvissem isso que você está colocando, essa incerteza, esse ponto de corte que pode não ser o mais correto, depende de uma penca de fatores, alguns conhecidos, outros que a gente não conhece ainda. E que isso mostra a necessidade de uma formação dos fisioterapeutas crítica, uma formação reflexiva, de um autodidatismo, né, para o indivíduo realmente não pegar aquilo como uma verdade absoluta. Ele conseguir, de acordo com o perfil do paciente dele, que pode ser diferente, claro, do paciente que está ali no estudo, né? Ele poder contextualizar, e a experiência ajuda bastante, né? Mas muito legal o que você falou. Isso pode ser aplicado a todas as áreas, inclusive. Né? E tem uma coisa que também a gente sempre tem que estar refletindo sobre, eu já estou refletindo sobre isso há vários anos, que assim como a gente falou sobre a força do quadríceps, né, parece que resolve tudo, a gente nunca vai ter uma certeza sobre risco de lesão ou não, baseado em uma única informação. Então, isso também acontece muito, né? Assim, pega-se o resultado de um teste funcional apenas, que seja o hop teste, o Y teste, o teste que você quiser.
né? Mas assim, você pega só esse resultado e toma uma decisão, né? Então, isso não é, vamos falar assim, pode não ser acertada essa decisão. E se você pegar a literatura mais recente, que fala, por exemplo, sobre a tomada de decisão para retorno ao esporte após lesão do LCA, todos os artigos falam que a decisão é tomada baseada em um conjunto de informações, né? Então, assim, anteriormente pegava-se só o tempo da cirurgia, né? Deu 6 meses, está liberado. E a gente viu a taxa de recidiva só aumentando, né? E hoje em dia fala-se isso, né? Assim, é importante você ter informações clínicas, né? Como, por exemplo, edema, amplitude de movimento, né, completa, dor, enfim, informações de performance, né, de testes funcionais. O tempo da cirurgia pode fazer parte desse combinado aí, mas é fato que não se pode tomar decisão baseada em um único fator. Isso vale para o retorno ao esporte e vale para a prevenção também, né, para você identificar se alguém tem risco ou não de lesão. Perfeito, perfeito. E teve, inclusive, uma pergunta aqui, deixa eu localizar, passou um pouquinho aqui. Foi do Eduardo Gomes, obrigado, Eduardo. Se você me permitir, Luciano, eu até começo aqui a responder. Por Quando favor. começar a descarga de peso após cirurgia de LCA? Então, Eduardo, os estudos têm colocado que pensar primeiro na imobilização, né, que um dispositivo de imobilização precisa ser utilizado. Tá? Mas vou fazer uma consideração no finalzinho aqui. Então, teoricamente, nenhum dispositivo precisa ser utilizado. Em relação à descarga de peso, os estudos também têm mostrado a segurança e a efetividade na descarga de peso imediata conforme a tolerância. Tá? A deambulação, sim, com meios auxiliares de locomoção, normalmente um par de muletas, mas imediata conforme a tolerância. Tá? Entretanto, vamos lá, existem considerações. Tá? São considerações não somente relacionadas ao procedimento do LCA, não vou me ater tanto a questões cirúrgicas aí, mas também a lesões associadas. Vou dar um exemplo, então, pelo menos aqui. Se você pensar numa lesão meniscal, você precisa ter esse tipo de raciocínio. Né? Isso serve também para o trauma. Eu que respiro trauma ortopédico, né? Trauma mesmo. Tá? Nem na área esportiva, Luciana, aí, que é a número 1 aí do trauma da parte esportiva. A gente pensa, por exemplo, na linha de fratura para tomada de decisão se vai colocar cargo ou não. É claro que tem relação com a estabilidade, se é absoluta, se é relativa, mas a linha de fratura, assim como a linha de lesão do menisco. Então, dependendo do tipo de lesão de menisco, se a carga que eu imponho, ela gera mesmo um menisco suturado, tá? Um menisco reparado, se ela gera uma tendência, aquela carga gera uma tendência, aquelas bordas que foram suturadas, a tendência aquelas bordas se afastarem, você não deve fazer uma carga precoce, uma carga conforme a tolerância. Talvez você precise de uma carga proprioceptiva nesse primeiro momento. Tá? Agora, se é um outro tipo de lesão, uma lesão horizontal, e que a carga ela não vai gerar um cisalhamento, ela não vai gerar uma abertura, uma tensão ali nos pontos de sutura, você já tem a carga, sim, com segurança, conforme a tolerância. Tá? Então, mais uma vez, é a questão, claro, de conversa com o cirurgião. Ao meu ver, foi ele que mexeu, ele que viu, ele que cortou, ele que suturou, é ele que vai dizer, tá? Mas ele passa pela cabeça dele todo esse raciocínio clínico e nós precisamos também participar dessa reflexão, dessa crítica. Mas vai depender de muitos fatores. É difícil determinar isso aí com um caso, realmente. Perfeito, não tem nem o que completar. Eu acho que você diz tudo e no final das contas, gente, é conversar com o cirurgião, né? Como o D'Angelo falou, ele que sabe o nível ali do comprometimento, né? Porque também exame de imagem nem sempre consegue nos dizer 100% de tudo, né? Agora,
cirurgião foi lá, tá mexendo lá dentro do joelho, tá vendo tudo que tá acontecendo ali, né? Então, no meu caso, né, no Perfeito. meu relato, que eu falei que eu saí do leito já pisando no chão, eu só tive lesão do LCA. Foi isolado, né? Não tive Exato. nada. Então, É isso. Então, espero que tenha respondido aí a sua pergunta, viu? Dentro do teu tratamento, Luciana, pegando sim a tua experiência como paciente mesmo, qual foi a maior dificuldade que você encontrou aí ao longo da jornada de recuperação? Porque provavelmente o que você falar é o que o paciente te relata também, é o que o paciente me relata no consultório. E o que você vê como uma maior dificuldade assim nessa recuperação? paciente que demora demais para ir para fisioterapia depois da cirurgia. E aí, eu não sei da sua experiência aí no Rio, ô D'Angelo, mas eu agora que estou aqui no interior de Minas, né, em Diamantina, você acredita que eu cheguei a receber paciente aqui na clínica escola que reconstruiu o LCA e não foi encaminhado para fisioterapia? Ele só chegou aí para fisioterapia por outra queixa, né? E aí eu não vou lembrar, né, o que especificamente ele estava relatando, mas uma das questões era sentindo falseio no joelho. Aí, retomando a história, né, desse paciente, ele me fala que teve a reconstrução do LCA e não fez a fisioterapia. Eu nem acreditei, né, quando eu escutei isso. Então, mas tudo bem, foi um caso, né, assim, isolado, é uma situação bem drástica, mas mesmo assim, ainda tem pacientes que demoram para poder, né, iniciar a fisioterapia logo após, né, a cirurgia. Então, assim, gente, meu mundo ideal, né, operou no dia seguinte, já tem que estar lá fazendo fisioterapia, né, porque nós passamos, né, alguns perrengues aí nos nossos processos de reabilitação, então a gente sabe, né, o que que o paciente pode ali sofrer, né? Então, é isso, D'Angelo. Acho que é o que mais me dói no coração, né? Assim, é ver paciente passando aperto no processo de reabilitação que poderia ser facilmente evitado se o processo fosse iniciado mais cedo. Perfeito. E uma pergunta aqui: se você tivesse uma verba infinita, olha que maravilha, hein? Uma verba infinita para planejar e executar pesquisas relacionadas ao perfil de risco para lesão de LCA, como é que você aplicaria essa verba? Vamos lá, para te responder isso, eu vou falar assim brevemente, né, do meu perfil de pesquisador, assim, né? Como você disse, eu tenho investigado bastante essa questão do perfil de risco, né, para lesões não só relacionadas, né, ao LCA, mas tendinopatia patelar, tendinopatia de Aquiles e por aí vai. Então, geralmente a gente encontra uma dificuldade, primeiro, de acesso aos atletas, né, porque estou na fisioterapia esportiva, então quero identificar esse perfil de risco para lesões esportivas. E muitas vezes a gente tem dificuldade então, né, de acesso aos atletas e da continuidade do segmento desses atletas. Então, acaba que as pesquisas que eu faço, elas acabam tendo aquele perfil mais de pesquisa transversal, né? Que você vai ali, avalia os atletas só uma vez e tenta utilizar aquela informação. Tem até um artigo que a gente publicou no passado que é em relação ao perfil de risco para a segunda lesão do LCA, né, em atletas de futebol de sexo feminino. A gente publicou no passado no American Journal, né? Depois a gente pode fazer uma outra live só para falar desse artigo, que ele é bem bacana. Mas Não. assim, eu estou explicando isso por quê? Porque o meu grande desejo seria, se eu tivesse uma verba infinita, seria desenvolver um estudo, né, que a gente chama que é o coorte prospectivo, né, que é você seguir os atletas por anos a fio para identificar quais são aqueles fatores, né, o perfil de risco para ele é, desenvolver determinada lesão, né? Então, eu espero, vou avaliando esse atleta e seguindo até ele de fato desenvolver a lesão. São pesquisas caríssimas, né? Porque você faz esse acompanhamento dos atletas ao longo do tempo. Então, eu gostaria de fazer isso, claro, envolvendo vários clubes esportivos, né? Coisa que não é fácil. E no segundo momento, já que a minha verba é infinita, desenvolver ensaios clínicos para ver se as medidas preventivas definidas a partir desse perfil de risco, se elas de fato conseguiriam reduzir
a incidência das lesões ou reduzir o tempo de afastamento desses atletas. Então, é meu sonho, meu projeto de vida é isso. Só que muitas vezes é difícil essa logística, né? Assim, de acesso aos atletas e da grana que envolve esse segmento aí ao longo do tempo. Mas já que a minha verba é infinita, é isso que eu desejaria. Perfeito. Você tocou numa questão aí importante, né? A gente está brincando aqui com a verba infinita, ok? É caro, sim, mas isso que você colocou do acesso ao paciente, só quem faz pesquisa sabe, tá? Que muitas vezes assim, a gente recebe um aluno que tem ideias, realmente tem ideias sensacionais, assim, mas a gente tenta, talvez você tenha essa linha também, a gente tenta depender o menos possível de outros aspectos que não dos próprios que estão sob nosso controle. Tá? Porque a partir do momento que você começa a depender da liberação aqui, dali, de uma assinatura aqui, olha, a coisa vai se acumulando e traz uma dificuldade muito grande, atrasa, você muitas vezes não consegue cumprir o que parecia ser absolutamente factível, não é. Então a gente vai pegando um pouquinho mais de experiência aí na pesquisa, a gente vai tentando trazer o aluno assim, botar o pé no chão, né? Essa eu acho que é uma grande dificuldade também, Luciana, é a logística. É muito difícil. Aí eu vou te falar dois grandes aprendizados que eu tive. Porque as coletas do meu mestrado e meu doutorado foram em cima de avaliação pré-temporada em atleta. Então, assim, eu aprendi a jogar o jogo. Então, duas grandes dicas, né? Assim, primeiro, você tem que dar a sua contrapartida para a equipe, né? Então, assim, o mínimo que você tem que fazer é depois que você avaliar esses atletas, você emitir um relatório. Porque é via de mão dupla. Se a equipe está ali te ajudando, você tem que ajudar essa equipe também. Senão, eles nunca mais vão falar assim para você. Esse foi o aprendizado número um. Aprendizado número dois: o atleta não vem até você, é você que vai até o atleta. Então, o que eu e Natália Bittencourt a gente desenvolveu aí durante os nossos mestrados e doutorados na UFMG foi levar a avaliação, né, a nossa coleta, né, até a quadra. Então, a gente não colocava esses atletas dentro do laboratório, fazer análise 3D, né? Seria lindo? Seria lindo, mas a atleta não tem disponibilidade para isso. Então, se o técnico me deu um turno para avaliar 50, 100, 200 atletas, eu vou fazer isso acontecer. E a forma de fazer isso acontecer é eu ir até o clube esportivo, com a minha equipe, né, meus colegas ali ajudando, para a gente conseguir coletar o máximo de informações possíveis. E aí, lançar a mão de testes clínicos, né, de testes assim, super acessíveis, que não requer né, equipamentos, enfim, uma logística muito complicada. Porque aí, de fato, você vai conseguir coletar atleta e coletar uma amostra grande, né? Que quando a gente fala de risco de lesão, não adianta você coletar 10 atletas, né? Você tem que ter uma amostra maior. Então, foram os meus dois grandes aprendizados nesse processo. Perfeito. Então, essas já são as suas duas dicas de ouro? Ou tem Posso dar mais? só. Não, deixa eu dar Eu só mais gostaria. uma. Eu gostaria, a questão final que eu faço sempre aqui com os meus colegas é essa. Eu peço duas dicas, então, para você também, duas dicas de ouro da doutora Tá. Luciana Michelis, aos fisioterapeutas a respeito do assunto. Tá, então vamos lá. Com relação a tanto a questão prevenção, né, de lesão de LCA, mas também durante o processo de reabilitação, atenção, carinho especial para a estabilidade funcional. Eu acho que isso muitas vezes é esquecido. O pessoal foca muito em ADM, em força e esquece a estabilidade. E você tem que mensurar a estabilidade, não é só ficar fazendo treino proprioceptivo e achando que está dando conta disso, não. E lembrar de fazer exposição progressiva, né? Segunda dica de ouro é respeitar a fisiologia dos nossos tecidos, né? Então, respeitar o tempo de maturação do enxerto e educar o paciente em relação a isso. Perfeito. Excepcional. Luciana, puxa vida, eu só tenho a te agradecer, agradecer os colegas que participaram aqui, que mandaram perguntas, que estiveram com a gente. Muita gente acaba assistindo também depois que a live está publicada, mas agradecer a Sim. você, especialmente você aceitou de primeira, a gente tentou algumas datas aí, né? Você se esforçou, eu vi o quanto você se esforçou para poder conversar aqui comigo. Só quero te agradecer o carinho, a consideração.
e o teu tempo. Sei que é o nosso bem mais precioso, o teu tempo para compartilhar um pouquinho da tua experiência. Eu tenho certeza que não sou eu apenas, mas a fisioterapia reconhece você como um dos grandes nomes do país e já não vou nem falar de agora, já de alguns bons anos para cá, internacionais também, então não só no país, mas no mundo da fisioterapia esportiva. A gente tem muito orgulho da tua participação, como você leva o nome da fisioterapia para todo o país, mas para fora também, viu? A fisioterapia te agradece demais. Parabéns pelo teu trabalho. Ô, D'Angelo, obrigado pelas palavras. Eu sempre vou aceitar convite seu, tá? Então pode fazer que eu estou aceitando. É sempre muito bom ter essa prosa com você. Eu te respeito demais como profissional e quero sempre nessa parceria entre a gente. Então pode contar comigo e obrigada pelas palavras, né? Eu acho que assim, eu só faço o que eu faço porque eu sou apaixonada pela fisioterapia, né? E aí a gente segue dando o nosso melhor. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Fica com Deus. Saúde para você e para a família, viu? Obrigada para Até a você também. próxima. Obrigada, pessoal aí que assistiu também. Valeu. Obrigado. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa Até. noite. Tchau, gente.